Oi? Ah, a pessoa pediu para transmitir, eu transmito. Pessoal, então, por favor, se vocês puderem logar no Teams no celular, que o projetor não está funcionando, para vocês poderem ver o slide. Boa. Pessoal, então uma coisa que eu sempre que vai cair na segunda prova de vocês, é, que eu falo sempre, é aquele negócio das propriedades específicas da água, tá? Então você lembra que a água é uma molécula muito pequenininha. Se você for imaginar H2O, né? Imagina que a massa molecular você imagina que a massa molecular da água vai ser 18 gramas-mol, o que é uma massa molecular muito baixa, né? Mas você imagina que no caso dos halogênios, quanto à eletronegatividade, né? Lembra que eu falei para vocês que os elementos mais eletronegativos da tabela periódica é o flúor, o oxigênio, o cloro e o nitrogênio. Então, no caso da água, por causa dessa grande diferença de eletronegatividade que existe entre o oxigênio e o nitrogênio, visto que o oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo da tabela periódica, o par de elétrons da ligação oxigênio-hidrogênio vai ficar muito mais perto do oxigênio do que do hidrogênio, certo? É. Você imagina que a definição de eletronegatividade é a capacidade que um elemento químico tem para atrair o par de elétrons da ligação para ele, né? Lembra que eu mostrei na tabela periódica do Pubuchen? Você imagina que os primeiros gases nobres, né, aqueles que ficam ali na família 18, também conhecida como família 8A, você imagina que você vai pensar no caso do hélio, do neônio e do argônio, esses elementos eles não têm eletronegatividade, porque eles não fazem ligação química. Nenhum outro, nenhum elemento se liga com eles, né? Aí se você for na sequência no xenônio e no criptônio, eles já têm eletronegatividade. Por que eles têm eletronegatividade? Porque existem compostos, existem substâncias, né, que são formadas com eles. Por exemplo, o flúor, ele se liga com xenônio e com criptônio. Então, uma vez que eles fazem ligações químicas com flúor, é possível você medir a eletronegatividade deles, tá? Então, só lembrando a definição de eletronegatividade é a capacidade que um elemento químico tem de atrair o par de elétrons da ligação para ele, tá? Então, nesse caso, você cria um caráter positivo em cima do hidrogênio e um caráter negativo em cima do oxigênio. Dessa maneira, né, por causa da geometria da água, lembra que eu falei para vocês, né? Você imagina que o oxigênio na água tem uma geometria sp3, né? Ela tem essa geometria sp3, você vai ter dois pares ligantes, dois pares não ligantes. A água tem uma geometria que é angular, né? Então você imagina que esses dois momentos de dipolo eles vão se somar e vão fazer com que a água tenha um caráter polar. Mais do que isso, você imagina que esse hidrogênio tem um caráter positivo, outro oxigênio da água vai se aproximar desse hidrogênio pelo oxigênio. Aí você imagina que na sequência, outro oxigênio de outra água vai se aproximar desse, assim sucessivamente. Isso que eles chamam de pontes de hidrogênio, que faz com que a água tenha, apesar de uma massa molecular tão pequena, ela tenha um ponto de ebulição tão alto, próximo dos 100 graus Celsius, né? Nesse exemplo que está no slide aqui, existe um gráfico do ponto de ebulição para os hidretos da família 6A. Família 6A também é conhecida como família dos calcogênios, né? Ou simplesmente família do oxigênio. Na família 6A, na tabela periódica, você vai ter o oxigênio, o enxofre, o selênio e o telúrio. Lembrando das propriedades periódicas que vocês viram lá no primeiro semestre, quando você desce num grupo da família da tabela periódica, você aumenta o raio atômico e você também aumenta a massa molecular, o raio atômico, né? Então, você imagina que o oxigênio tem massa atômica 16, o enxofre já tem 32.
Então, você imagina que quando você anda do sulfeto de hidrogênio, você tem aqui o sulfeto de hidrogênio, aí você tem o seleneto de hidrogênio e o telureto de hidrogênio. À medida com que você anda do enxofre para o telúrio, a massa molecular aumenta. Uma vez que a massa molecular aumenta, o ponto de ebulição aumenta. Então, se você for fazer uma interpolação linear, massa molecular, ponto de ebulição, você vai achar que a água vai ter ponto de ebulição menos 100 graus Celsius. Aí fala, mas o que? Menos 100. Aí fala, tá, mas você sabe que o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius. Então, você tem uma do que seria previsto pelos demais, por esses três hidretos, a previsão do ponto de ebulição da água é menos 100, mas você sabe que é 100, na verdade. Então, tem 200 graus de diferença do que você esperaria. Esses 200 graus de diferença, esse daí se deve justamente a essas interações do tipo ponte de hidrogênio. Não, porque, tipo assim, você imagina que o enxofre, desculpa, eu escrevi selênio aqui com S só, então é o mesmo. Você imagina que se você olhar na tabela periódica do Pubuchen, lembra que ela mostra os valores da eletronegatividade e também ela, às vezes é meio difícil entre todos aqueles elementos, né? Lembra que eu sempre uso nas minhas aulas, você pode escrever no Google Pubuchen Periodic Table que você já vai ver a tabela periódica do Pubuchen. Você imagina que a eletronegatividade do enxofre, do selênio e do telúrio é pequena, não tem muita diferença do hidrogênio, entendeu? Então você imagina que nos demais hidretos da família 6A, o par de elétrons da ligação vai ficar praticamente entre o hidrogênio e o outro elemento. Então você não tem muita polaridade, também não tem essas pontes, ele não consegue formar essas pontes de hidrogênio. Você imagina que aqui, como tem muita diferença de eletronegatividade, você vai ter um caráter positivo no hidrogênio e um negativo no oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio atrai o par da ligação, o oxigênio atrai o par da ligação para ele. Tá? Já com os demais, isso não vai acontecer. Você imagina que, por exemplo, o telúrio, ele tem uma eletronegatividade muito baixinha. Então, se você for ver o, hidre, o se você for ver um análogo, né, da família 6A, só que a água é com oxigênio, esse daqui é com telúrio, né, você vai ver que o par de elétrons da ligação vai estar quase no meio da ligação. Então, praticamente, então não vai ter nenhum caráter positivo ou negativo aqui. Então, ele não forma ponte de hidrogênio e a polaridade é baixa. Então, basicamente, a única coisa que vai determinar nesses três aqui o ponto de ebulição é a massa molecular. Lembra que eu falei na aula passada que você tem duas coisas que vão te determinar o ponto de ebulição das substâncias. Uma é a massa molecular e a outra são as forças intramoleculares. Essas forças intramoleculares se dão através dos momentos de dipolo, certo? Se dão através dos momentos de dipolo. Então, como a diferença de eletronegatividade nesses três é muito pequena, o momento de dipolo é muito pequeno, e tudo que rege o ponto de ebulição deles é a massa molecular. Na água, por causa dessas fortes interações, tem tanta diferença no ponto de ebulição, né? E você imagina que isso daí dá propriedades únicas para a água, né? Depois eu já comentei com vocês, né, que por causa dessas fortes interações das pontes de hidrogênio, a água é a única substância que no estado sólido é menos densa que no estado líquido, tá? E também ele tem a propriedade de dissolver sais, né? Você imagina que quando você joga o cloreto de sódio na água, deixa eu apagar aqui. Sim, forças intramoleculares. Você imagina que o metanol e etanol também são moléculas que têm baixa massa molecular. Os análogos dele em massa molecular que não têm forças intramoleculares, que é isso, polaridade. Imagina o etano, o metano, o etano, o propano, o butano, são todos gases a temperatura ambiente. Eles vão passar para o estado líquido ali perto dos menos 100 graus Celsius, porque eles não têm forças intramoleculares, a massa molecular deles é muito baixa, né?
Eu até tinha colocado a tabelinha aqui que tem os hidrocarbonetos, eles não têm forças intramoleculares, né? Eles são todas substâncias apolares, não tem momento de dipolo. Imagina que a eletronegatividade do carbono para o carbono é zero e a eletronegatividade do carbono e hidrogênio é muito próxima. Então, os hidrocarbonetos não têm momento de dipolo, são moléculas totalmente apolares. Se você olhar para essa tabela, né, você tem hidrocarbonetos em ordem crescente do número de carbonos, indo do metano, ou um carbono, 2, 3, 4, 5. Metano, etano, propano, butano e pentano. Então você vê que o metano que é o que tem a menor massa molecular, o ponto de ebulição dele é menos 164 graus Celsius, né? Quando você chega no butano, né, você já a 0 graus Celsius ele já passa para o estado líquido. O pentano, né, a temperatura ambiente ele ainda é líquido, tá? Então nesse caso que não existem forças intramoleculares, né, a massa molecular vai determinar o ponto de ebulição, né? Agora, que eu falei, quando você olha para os alcoóis, metanol, etanol, você sabe que etanol e metanol são líquidos à temperatura ambiente. O etanol tem um ponto de ebulição de 75 graus Celsius. Tá? Você imagina que o propano, né, ele vai ter uma massa molecular semelhante, ele é menos 42. Por que os alcoóis, no caso metanol, etanol, porque apesar da baixa massa molecular, eles têm um ponto de ebulição alto? Porque eles têm momento de dipolo. Quando você olha para os alcoóis, né, você imagina que você tem aqui uma ligação oxigênio e hidrogênio. Né? Ele vai, de uma certa maneira, também fazer pontes de hidrogênio. Ele tem forças intramoleculares. Tá? E também uma coisa que eu estava falando das propriedades únicas da água, que ele fala que ele tem uma grande capacidade de dissolver sais, a água. Né? É justamente por isso, você joga o cloreto de sódio na água, o cloreto de sódio é 100% solúvel na água. Isso quer dizer que se você passar de 500 gramas, né, de cloreto de sódio para 1 litro de água, aí já não é mais uma solução de cloreto de sódio em água, mas é água no cloreto de sódio, né? Mas você imagina que você consegue dissolver completamente o cloreto de sódio na água, né? Até o momento que você chega próximo, até o ponto que não é mais uma solução, né? Você passa a ter água com cloreto de sódio, porque essa grande capacidade da água de dissolver sais, você imagina que você tem aqui o cloreto de sódio, né? Ele vai se dissociar. Lembra da química geral, né? Você tem o não metal, que é o sódio, e um halogênio, que é o cloro. O par de elétrons, no caso da ligação iônica, é quando você tem uma ligação de metal com não metal, tá? Se tem uma ligação de metal com não metal, você tem a ligação iônica. Então, o par de elétrons vai ficar com não metal. Então, o cloreto de sódio se dissocia para dar um cátion ânion, no caso, o cátion é o metal, e o ânion vai ser o não metal. Você imagina que o cátion ele vai ser solvatado através do oxigênio, que tem um caráter negativo, e o ânion, caso é o cloreto, ele vai ser solvatado a partir do hidrogênio, tem um caráter positivo. Então daí vem o alto ponto de ebulição da água, a capacidade da água de ter uma densidade menor no estado sólido que no estado líquido. No entanto, antes do ponto de fusão, a água se comporta como qualquer outra substância, ou seja, se diminui a temperatura, aumenta a densidade. Né? E qual seria a outra capacidade sensacional da água? É a capacidade térmica. Né? O que é a capacidade térmica? Talvez você possa imaginar uma coisa assim, você tá no campo, no clube, no campo, você tá ali pisando na grama, tá tranquilo. Aí chega numa parte que tem asfalto, e você tá descalço. Você tá numa boa, né? Pisando na grama, mas você pisar no asfalto, você queima o pé. Aí você fala, pô, mas toda a superfície está recebendo a mesma quantidade de calor do sol, por que é tranquilo eu pisar na grama, eu não consigo pisar no asfalto?
Você imagina que o calor específico, você imagina que quanto maior o calor específico, maior a quantidade de calor que eu vou ter que fornecer para a substância subir sua temperatura em 1 grau Celsius, né. Então, por exemplo, nessa tabela 7.4, a gente tem o calor específico para a água no estado líquido, para a água no estado sólido, para o alumínio, para o carbono e para o ferro, né. Então você imagina que, por exemplo, você imagina que se eu forneço uma quantidade de calor que é suficiente para aumentar a temperatura da água em 1 grau Celsius, essa mesma quantidade de calor vai fazer a temperatura do ferro aumentar em praticamente 10 graus Celsius, tá? E você imagina que da mesma maneira que ele tem que absorver muito calor, ele tem que absorver muito calor para aumentar a sua temperatura, né? Você imagina também que ele libera esse calor de uma maneira mais lenta e gradual. Então você imagina que por essa razão, a água é essencial, a água é essencial para você manter o clima, tá? Vocês podem até, eu pedir para vocês acessar a aula para ver os slides pelo Teams, já que eu não consegui ligar o projetor. Você pode aproveitar, quem está com o celular, pode digitar na pesquisa do Google Mar de Aral. Você imagina que Mar de Aral, é. Você imagina que nas antigas repúblicas, acho que na República do Cazaquistão, as antigas repúblicas soviéticas, né, eles tinham um lago tão grande que ele era chamado de Mar de Aral, que é praticamente um mar de água doce que eles tinham no meio do continente. Você imagina que o pessoal foi desviando de maneira excessiva, né, as nascentes que alimentavam esse lago, e com o tempo ele foi secando, ele foi diminuindo. Quais que vocês acham que foi o impacto para a temperatura local? O fato da quantidade de água no Mar de Aral ter diminuído? Qual que foi o impacto para a temperatura local? Você imagina o seguinte, a água tem uma alta capacidade térmica, então ela precisa de muito calor para subir só um pouquinho a temperatura. Então você imagina que quanto mais água você tiver, você vai ter temperaturas mais amenas. Tá? Vai ser mais difícil você esquentar enquanto você tiver muita água na região. Agora, por um outro lado, quando o sol vai embora, não tem mais o calor que vem do sol. Então, tudo que vai alimentar o calor daquela região é o calor que ela absorveu durante o dia que vai ser liberado, tá? Então você imagina que com menos água você tem dias cada vez mais quentes e noites cada vez mais frias. Um exemplo clássico disso é o deserto. Você imagina que você não tem nada de água no deserto, né, então todo o calor, a areia também tem uma capacidade específica muito baixa. Então todo o calor que vem do sol faz aumentar abruptamente a temperatura da areia, e ela também libera muito rápido esse calor, então por isso que é extremamente quente. Agora à noite, quando o sol vai embora, o pessoal não observa gelo porque não tem água, mas é mais frio que muitos países nórdicos no inverno. Então você tem temperaturas altíssimas durante o dia e durante a noite você tem temperaturas negativas. É extremamente quente durante o dia, extremamente frio à noite, tá? Você imagina que a água ela é importantíssima para a regulação do clima terrestre. Você imagina que, por exemplo, se fosse um planeta que não mesmo que ele tivesse atmosfera, mas ele, por exemplo, ele fosse todo de areia, você imagina que ele ia ter temperaturas altíssimas durante o dia e à noite ele ia ser extremamente frio. Ele ia de temperaturas de mais 100 a menos 100 durante o dia, né, mais 100 durante o dia, menos 100 durante a noite, por exemplo. Então, só para dar um parecer mais técnico para vocês, né, a gente tem que a definição de capacidade térmica. Capacidade térmica é a quantidade de calor que é necessária para levar em 1 grau Celsius a temperatura de uma dada massa de substância. É necessária uma caloria para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água no estado líquido. A água tem a maior capacidade térmica que qualquer líquido ou sólido comum. A partir da definição da capacidade térmica, segue-se que quanto maior for a capacidade térmica de uma substância,
sua temperatura subirá menos quando absorver uma dada quantidade de calor. E, inversamente, sua temperatura cairá menos quando a mesma quantidade de calor for liberada dele. A capacidade térmica, né, de uma substância pode ser expressa como a razão Q delta T, em que Q é o fluxo total de calor que entra ou sai do objeto e delta T é a mudança de temperatura produzida. O fluxo de calor é igual à capacidade térmica vezes a mudança de temperatura. Tá? Então você imagina que isso também implica, né, que, por exemplo, você imagina que menor a capacidade de imagina que quanto menor a capacidade de transferência térmica, né, ah, você vai gerar, por exemplo, é o efeito do mesma coisa quando você tem isopor, né, eu dou sempre o exemplo, você vai ali para a praia, só que você compra uma cerveja até gelada, só que você não tem isopor nem nada. Aí você vai tomar aí você compra umas 4, quando você vai tomar a quarta, ela tá fervendo, porque ela entrou em equilíbrio térmico com o meio ambiente, né. Aí você tá: eu vou colocar lá eu vou colocar lá no gelo. Você imagina que se você tem uma caixinha de isopor, você imagina que o isopor ele tem uma capacidade de transferência térmica muito baixa. Então vai ser muito difícil o gelo que está ali dentro do teu isopor trocar o calor com o ambiente, tá. Essa é o mesmo princípio do gelo, né, o gelo ele tem uma capacidade de transferência térmica muito baixa, né. Então por isso que o esquimó faz o iglu dele de gelo, porque é um isolante térmico, é muito difícil o interior do iglu entrar em equilíbrio térmico com o exterior. Ele funciona da mesma forma que o iglu funciona da mesma maneira que uma caixa de isopor, tá. E você imagina que o gelo também, né, essa baixa capacidade dele de transferência de calor é a mesma coisa que evita que os lagos congelem. Porque você imagina que quanto mais grossa a camada de gelo formada, mais vai ser difícil, né, a água congelar. Maior vai ser difícil a transferência de calor entre a água e o ambiente, tá. Hum? Não, é por causa do aquecimento global, tá. Eu falei para você já nas outras aulas do efeito estufa, né, você imagina que existem várias explicações, eles falam que com o tempo a órbita da Terra ele pode se aproximar mais ou se afastar mais do Sol, né. A gente tem a gente tem aqueles filmes, né, até comentei com vocês quando eu falei para vocês do aquecimento global, né, tem um filme que, assim, eles falam das eras glaciais que teve na Terra. Então eles falam que quando a órbita da Terra se afasta mais que o normal do Sol, a Terra obviamente a temperatura da Terra diminui, né. Aí é um filme que o planeta está entrando numa era glacial, a órbita da Terra está ficando mais distante do Sol, né. Aí você imagina que os países do Polo Norte, eles começam literalmente a congelar, né. Estão fazendo missão militar com avião, fica tão frio que a gasolina congela dentro do motor do helicóptero, né. Aí tipo, o país do hemisfério norte, Estados Unidos inteiro começa a congelar, os americanos começam a fugir para o México, aí os mexicanos não quer deixar os americanos descer para o México mais, né. Sendo que é sempre o contrário, eles querendo fugir do mexicano para os Estados Unidos, né. Então você pensa que, outra coisa, então existe esse efeito, né, até a gente não sabe até quando que isso é marketing, né, porque a culpa nunca é da queima de combustíveis fósseis, né, eles querem sempre culpar a própria natureza pelas variações brutais de temperatura que tem. Mas é como que eu falei, né, todo o clima ele é regulado pela água. Você muda os cursos das águas, diminui a quantidade de água numa região, isso daí vai influenciar brutalmente o clima, tá. E você imagina a órbita que a Terra até não sei qual que é o efeito disso, você imagina que as órbitas que a Terra segue ao redor do Sol, né, de quanto em quanto tempo ela vai mudar a ponto da Terra se afastar demais do Sol, se aproximar demais.
Mas com certeza, né, a liberação de vários gases do efeito estufa faz a temperatura da Terra aumentar, tá. Falei para vocês, tô desde o começo do curso falando do Cowspiration, né. Você imagina que você tem gases do efeito estufa que são mais potentes que o CO2, né. Hoje a humanidade também cria muitos animais. Você imagina que por volta de por volta de 1500 a maioria dos animais que tinham na Terra era selvagem, né. Hoje praticamente todos os animais que tem na Terra são os animais que o homem cria. O número de criações aumentou muito, especialmente de ruminantes. O ruminante libera muito metano no processo. Você a digestão do ruminante é um processo que libera o gás metano, ele é um processo anaeróbico, tá. Então você tem muito mais gás metano na atmosfera, o que aumenta muito mais o efeito estufa, e é claro, né, se for não precisa nem ir até 500 anos atrás, né, você imagina o Brasil lá em 1930, 1940, 40, 30 anos atrás, era muito raro alguém ter um carro. Hoje todo mundo tem carro. É pior ainda, né, quanto mais pobre, mais velho o carro. Aí mais velho o carro, mais polui, né. Então, você imagina que a gente teve um aumento do efeito estufa, o que fez aumentar a temperatura da Terra. Então você imagina que essas geleiras, né, que no passado elas se formaram no passado, hoje, por causa do aquecimento global, elas estão se derretendo, tá. Então já tinha mostrado essa tabelinha para vocês, né. Isso daí mostra como o calor específico da água e do gelo é baixo, né, e também como eles podem funcionar como isolante térmico. Aí a gente fala uma coisa interessante, né, é a densidade, né. Então vocês já fizeram aquela aulinha da densidade, já viram determinar a densidade da madeira, da pedrinha, né. Então vocês lembram da definição que a densidade sempre vai ser a massa pelo volume, e normalmente a densidade, é medida em gramas por ml. Normalmente a medida de densidade é gramas por ml, tá. Então você imagina o seguinte, a densidade padrão da água, você imagina que a água, ela tem uma densidade de 1 grama por ml. Então se você tem 1 litro de água, você tem 1 quilo, tá. Aí é que eu falo, geralmente quando a gente fala que uma substância é mais pesada que a outra, né, do ponto de vista técnico, a gente quer dizer que essas substâncias têm densidades diferentes, tá. Então, por exemplo, o chumbo, o símbolo acho que eu comi aqui na minha água, eu comi um oxigênio, né, H2O. Por exemplo, o chumbo, sabem por que que o símbolo atômico do chumbo é Pb? No português ele é chumbo, no inglês ele é lead, né. Então, o símbolo atômico do chumbo é Pb, porque ele deriva da palavra latina pluvium. No latim, pluvium quer dizer pesado, tá. Na verdade, por exemplo, o ouro tem uma densidade maior que a do chumbo, né, mas acho que o pessoal é muito mais fácil você ter 1 quilo de chumbo que 1 quilo de ouro, né. Então, você imagina que a densidade do chumbo é da ordem de 18 gramas por ml, né. Então, por exemplo, se eu tenho uma garrafinha de 1 litro cheia de água, tem 1 quilo. Se eu pegar esse mesmo volume da garrafinha de chumbo, eu tenho 18 quilos, tá. Só para exemplificar um pouquinho do que é a densidade, né. Então a gente fala que a densidade é definida como a massa por unidade de volume, que é geralmente expressa em grama por ml. Costumamos dizer que uma substância é mais pesada ou mais leve que a outra. O que realmente queremos dizer é que as duas substâncias possuem densidades diferentes. Um determinado volume de uma substância pesa mais ou menos que o mesmo volume de outra substância. É o exemplo que eu falei da água e do chumbo. A densidade da maioria dos líquidos aumenta com a diminuição da temperatura e atinge o máximo no ponto de congelamento. Mas a densidade da água não segue esse comportamento. Quando a água é resfriada, sua densidade atinge o máximo a 4 graus Celsius, acima do ponto de congelamento. Em seguida, diminui até atingir o ponto de congelamento em 0 graus Celsius. A consequência favorável dessa propriedade é que o gelo flutua sobre a superfície da água.
Esse comportamento é tão familiar que tendemos a esquecer que isso não é típico na maioria dos líquidos. Por exemplo, um pedaço de parafina sólida é colocado em um recipiente com parafina líquida. A porção sólida afunda no recipiente porque é mais densa do que a parcela líquida. O comportamento anormal do gelo é o resultado da estrutura de grade aberta das moléculas com ligações de hidrogênio, que se formam quando a água congela. Como observado anteriormente, as moléculas de água ficam mais afastadas no gelo do que na água líquida. Consequentemente, quando a água começa a congelar, o número de moléculas por unidade de volume diminui, né? Então, aqui a gente tem um exemplo da bolinha de parafina sólida dentro da parafina líquida. Você imagina que a parafina sólida afunda na parafina líquida. Agora, você chega em casa, você vai tomar um copo de água com gelo, você joga a pedrinha de gelo na água, ela flutua. Que indica que o gelo é menos denso que a água. Quer dizer, que o gelo é menos denso que a água, certo? Isso é uma propriedade única da água, todas as substâncias, todas as outras substâncias, a forma sólida é sempre mais densa que a forma líquida. A água é uma exceção a essa regra, né, que eu estou falando desde a aula passada, né? Imagina se a água seguisse o mesmo comportamento das outras substâncias nos lugares que são frios. Você formava uma camada de gelo em cima do lago, aí o gelo ia afundar para o fundo do lago, ia ficar mais água exposta, congelava a camada superior, afundava, no final das contas todo o lago congelava. Agora, como ele é menos denso, você forma uma camada de gelo no lago, o gelo fica na superfície, e esse gelo, como ele tem uma capacidade térmica muito baixa, ele já vai formar como isolante, um isolante térmico. Ele vai dificultar a troca de calor da, da água com o meio ambiente. E quanto mais frio vai estar, mais grossa vai ser essa camada de gelo formada. Quanto mais grossa essa camada de gelo, mais difícil vai ser congelar o resto da água. Tá? E também uma coisa que é muito interessante é que a água se comporta como qualquer substância antes do ponto de congelamento. Lembra que eu falei que a densidade máxima da água chega em 4 graus Celsius? Então você imagina que a água, quando você esquenta ela, ela faz a densidade dela diminui, e quando você esfria, a densidade aumenta. Então você imagina o seguinte, você está num lago, né? Você imagina que o calor do sol vem e aquece a água na superfície do lago. Essa água esquenta, o que acontece? A densidade dela aumenta. Quer dizer, imagina que a densidade dela diminui. Você aqueceu a água, a densidade dela, a densidade dela diminui. Então, o que acontece? Ela vai para o fundo e a água fria, que está no fundo do lago, sobe. Isso daí faz com que Isso daí faz um fenômeno de convecção na água, né? Vai fazer o fenômeno de convecção na água e vai fazer que a água sempre entre em equilíbrio. Você imagina que, senão a superfície do lago ficava quente e o fundo ficava frio, né? Tá bom, tem sempre aquela tendência, né? Dos corpos entrarem em equilíbrio térmico, mas você imagina que esse fenômeno da água fria subir, da água quente descer, isso ajuda a água a entrar em equilíbrio térmico, né? Aqui era da parte experimental que eu não estou dando para vocês.
Adriele Felícia? Ana Carolina da Silva? Faltou. Carla Ernst? Carla? Faltou. Catarine Zuc? Faltou. Franciele Volani? Faltou. Júlia dos Santos? Faltou. Karina Borges Siqueira? Cauane Santana? Faltou. Letícia Feliciano? Faltou. Letícia Floriano? Faltou também. Letícia Koch? Faltou também. Maria Eduarda Leite? Faltou. Matheus Zanotti? Ricardo Dias? Ricardo Dias? Thaís Regina Ribeiro? Vitória Santos? Meu Deus, essa turma não veio ninguém. Hum? Agora eu já fechei a lista. Não, né? Não, né? Não. Ana Clara? Ana Laura? Bianca? Rafaela? Então nessa lista só tem tu de Bianca. Nessa lista só tem tu de Bianca. Daniel Renato? Lucas da Silva Norberto? Lucas Eduardo Miller? Lucas Natan? Lucas Natan faltou? Luiz Henrique? Maria Vitória de Freitas? Ah, tá. Ah, tá. Renata Denise? Stella Cristina dos Santos? Stephanie Tanaeli? Thiago Pedro? Viviane Sandri? Perfeito. Bem, agora a gente vai falar um pouquinho do intemperismo das rochas, né? A gente fala que o intemperismo das rochas é em grande parte causada pelo ácido que é naturalmente encontrado na água da chuva e no sólido. Se a chuva é excepcionalmente ácida, o processo normal de intemperismo é acelerado. Assim, outras reações químicas também ocorrem. Os efeitos sobre o meio ambiente a partir tanto da água da chuva normal quanto da precipitação ácida dependem do tipo de solo e rocha com que a precipitação entra em contato. Tá? Então, por exemplo, nesse slide que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente tem a escala de pH. Né? Então, eu não sei se na disciplina de geral que vocês fizeram no primeiro semestre, vocês lembram se foi passada a escala de pH para vocês, mas normalmente a escala de pH ela é
definida de 0 até 14, onde o pH 7 é considerado pH neutro, né. Se você tem um pH menor do que 7, você tem uma solução ácida. Se você tem um pH maior do que 7, você tem uma solução alcalina. Você imagina que a definição de pH é menos log na base 10 da concentração de H+, né. Por exemplo, na área de saúde, na área de ciência, toda vez que você vê esse P, isso quer dizer menos log na base 10. Você imagina o seguinte, ele fala: "Professor, não existe pH negativo ou existe pH maior do que 14, né?". Na verdade, se você quiser até tirar a dúvida, você pegar a tua calculadora e colocar log de qualquer número menor do que 1, pode ser 0,01 ou 0,99, 0,98, a calculadora vai te retornar um valor negativo, né. Então, você imagina que como em 99% dos casos, a concentração de H+ é sempre menor do que 1, você tem esse menos na fórmula para você trabalhar sempre com valores positivos. Quando você tem uma concentração Quando você tem uma concentração de H+ maior do que 1, teu pH passa a ser negativo, né. Mas é muito raro você ter uma concentração tão alta, né. Por exemplo, o ácido muriático, né, o pessoal usava na limpeza ácido muriático, né, utilizava na limpeza ácido muriático. O ácido muriático, ele é uma solução de ácido clorídrico que vai ter uma concentração em torno de 2 mol por litro. Então, se você for medir o pH da solução de ácido muriático, ela vai ter um pH negativo, né. Nos Estados Unidos existem montanhas que são muito ricas em ferro e enxofre. Então você imagina que o ferro reage, né, o enxofre reage catalisado por esse ferro e forma ácido sulfúrico. Então, nas águas superficiais que correm nessa montanha, a concentração de ácido sulfúrico é maior que 1 mol por litro. Então, se você medir o pH também é negativo, né. E da mesma forma, se você tiver uma concentração de OH- maior que 1 mol por litro, você vai ter um pH maior do que 15, maior do que 14, tá. Você imagina que a máxima concentração de ácido clorídrico que você pode ter numa solução é 10 mol por litro, né. Se você Por exemplo, se você quiser ter uma concentração de ácido maior que 10 mol por litro, aí já não é mais solução aquosa, aí você vai ter um pouquinho de água no ácido, não ácido na água, né. Mas você imagina que uma solução de ácido clorídrico concentrado, tem aqui uma solução de ácido clorídrico concentrado, a concentração, que é aquele que é 36%, né, você tem uma concentração ali de ácido clorídrico próximo de 10 mol por litro. Da concentração próxima de 10 mol por litro. Então você imagina que o pH dessa solução vai ser -1, tá. Então, por exemplo, nessa escala que eu estou mostrando no slide, você tem das soluções que vão da mais ácida até as mais alcalinas. Em pH 1 você tem o suco gástrico, que é o ácido. Você imagina que dentro do nosso estômago, no suco gástrico, tem ácido clorídrico. Você imagina que o suco gástrico que está no teu estômago, ele é uma solução de ácido clorídrico de concentração 0,101 mols por litro. Eu dou sempre um exemplo, né, você vai na festa, bebe demais, aí depois vomita, aí quando vomita parece que está cuspindo fogo. É por causa do ácido clorídrico que tem no teu estômago e está passando pela tua garganta. O estômago humano, ele tem muita tolerância a ácidos e alcális, a garganta não tem nenhuma, né. Então, eu sempre comento isso que vocês também fazem no laboratório. Vocês lembram da aulinha de segurança de laboratório? No caso da ingestão de ácidos ou de alcális, nunca provocar o vômito. Vocês podem pegar certos produtos de limpeza, não sei se alguém tem ácido muriático em casa, ou você imagina que uma solução bem alcalina são os alvejantes que a gente usa.
Alvejante o pessoal não usa mais tanto para roupa, porque o alvejante ele destrói a fibra e ele também mancha, né, é muito fácil, né, manchar uma roupa com alvejante. O pessoal usa muito, né, tem gente que chama de cândida, de que boa, né, de alvejante, né, mas, basicamente os alvejantes é uma solução alcalina, é uma solução bem alcalina de hipoclorito de sódio, tá. Então ácido muriático eu acho que não vai ser todo mundo que vai ter em casa, mas todo mundo vai ter um alvejante. Pega o alvejante e lê o rótulo dele. Ele fala: "No caso de ingestão involuntária não provoca vômito", né. Por quê? Você imagina que o problema de você ingerir uma solução ácida acidentalmente ou uma solução muito alcalina, é quando ela passar pela garganta, que ela vai queimar tudo. Então quando a pessoa ingere uma solução muito ácida ou muito alcalina e você provoca o vômito, né, você piora a situação da pessoa, que queima tudo na descida e depois queima tudo na volta, tá. Até o Drauzio Varela, ele deu uma entrevista no Fantástico, ele falou que tem muito acidente que acontece em casa, né. Especialmente criança com ingestão de certas substâncias que a gente tem em casa que é perigosa, né. Ele fala: "Ó, o maior problema disso daí é quando passa pela garganta, você provoca o vômito, queima 2 vezes, né, na descida e quando você faz a pessoa vomitar", tá. Então e também não se esqueçam que o pH é uma escala logarítmica, tá. Então, por exemplo, um suco de limão, nessa escala que eu coloquei aqui, você tem o limão e o tomate. O limão tem pH 2, o tomate tem pH 4. Quantas vezes o limão é mais ácido, tem mais H+ que o tomate? Quantas vezes? Não, você imagina que o a esca sim. Não, você imagina que, né, o pH é uma escala logarítmica, então cada uma unidade que você muda quer dizer por um fator de 10. Então de 2 para 4 são 2 unidades, é 100 vezes, tá. Eu já fui em banca, né, que o pessoal trabalhava com valores, logarítmicos, aí falava: "Ah, professor, o meu resultado foi muito bom, porque eu esperava, 9, eu obti 8". Eu falo: "Não, tá, se você está numa escala linear, 8 para 9 a diferença é pouca. Agora você está trabalhando com escala logarítmica, 8 para 9 é 10 vezes a diferença, né, então foi muito alto o teu erro, sabe, foi absurdamente alto, não foi pouco, tá". Então lembra que o pH é uma escala logarítmica. Agora a gente está falando do intemperismo de rochas, né. O Lembra que eu falei para vocês na aula passada da acidificação dos oceanos? Lembra que eu falei para vocês da acidificação dos oceanos? O o o que que acontece quando as águas são acidificadas? O que que acontece com os corais e com as conchas? O que que acontece com os corais e com as conchas? Hum? É. Porque você imagina que os corais, né, as conchas, né, as rochas calcárias, que é o intemperismo da atmosfera, você imagina que elas são feitas de carbonato de cálcio. Você imagina que o carbonato, em meio ácido, você imagina que o carbonato reage com ácido para virar CO2 e água. Vocês não fazem laboratório comigo esse semestre, não. Coisa que o pessoal adorava, você pegar um pedacinho de mármore, pega um becker cheio de ácido clorídrico e joga dentro. A rocha desaparece, tá. Uma vez eu fiz isso para minha avó, falando: "Nossa, é tão bravo que dissolve até pedra, né". Não, mas é basicamente isso, tem a rocha calcária, ela é carbonato de cálcio, carbonato vira CO2 na presença de ácido, então você joga a rocha ali, ela libera o CO2 e a água desaparece, né. É claro, né, quando você fala de uma chuva ácida, extremamente ácida, você fala num pH menor do que 5, né. Não é tão ácido assim um pH 5, você consegue tomar um suco de laranja, tem pH 4, né. Mas você imagina que esse pH da chuva ácida, né, com o tempo ele vai fazendo a dissolução das rochas calcárias, tá. No caso que eu falei para vocês da acidificação dos oceanos, né, você imagina que o pH das águas superficiais, ele é controlado pelo equilíbrio que tem
entre o CO2 da atmosfera e a formação de bicarbonato na água. Lembra que eu falei quais são os principais cátions e os principais ânions, né, na água doce e na água salgada? Você imagina que na água salgada, o principal cátion é o sódio, o principal ânion é o cloreto, né? Você imagina que o principal sal presente na água do mar é o cloreto de sódio. Na água doce, o principal ânion presente é o bicarbonato. Você pode imaginar que na água do mar tem mais bicarbonato que na água salgada, tem mais bicarbonato do que na água doce. Então você imagina aqui também que nos oceanos, né, o pH ele é controlado pela quantidade de bicarbonato na água. Isso daí depende do equilíbrio que existe entre a água e o CO2. O CO2 reage com a água para formar o ácido carbônico, que vai se dissociar em H+, e bicarbonato, e posteriormente vai se dissociar em H+, e carbonato. Então você imagina que quanto maior a quantidade de CO2 na atmosfera, maior vai ser a acidificação dos oceanos, né? Então é o que eu falei, a gente já falou nas aulas anteriores dos combustíveis fósseis, né? Você imagina que o homem ele queima muitos combustíveis fósseis, o consumo de combustíveis fósseis é cada vez maior, aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera, isso não influencia diretamente só no efeito estufa, né? Mas isso também afeta o pH dos oceanos, tá? Isso também afeta o pH dos oceanos. Agora, você imagina que outros gases que na verdade o que vai causar a chuva ácida é a queima de combustíveis fósseis ricos em enxofre. Por quê? Porque quando você queima um combustível fóssil rico em enxofre, aqui a gente está mostrando nesse slide um exemplo, né? Os principais gases que causam a chuva ácida são os óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Porque quando esses óxidos reagem com a água da chuva, né, com a água na atmosfera, eles acabam virando ácido sulfúrico e ácido nítrico. Que são dois ácidos fortes, são dois oxiácidos fortes, né? Aqui, esse slide que eu estou mostrando é uma das consequências da chuva ácida. Você imagina que as plantinhas acabam morrendo com um pH tão ácido. E na sequência eu estou mostrando algumas das reações que acontecem, né? Que é, no caso, você imagina que o enxofre que está no combustível fóssil, ele vai reagir com o oxigênio para dar o dióxido de enxofre. Esse dióxido de enxofre, ele pode reagir novamente com o oxigênio para dar o trióxido de enxofre, tá? E você lembra que o nitrogênio é muito difícil reagir com o oxigênio, por quê? Porque existe uma tripla ligação entre os átomos de nitrogênio. Mas no motor de combustão interna, onde você tem alta temperatura e alta pressão, você consegue fazer o nitrogênio reagir com o oxigênio para dar o óxido de nitrogênio. O óxido de nitrogênio, eventualmente, ele vai reagir com mais oxigênio para dar. Desculpa, imagina que o monóxido de nitrogênio ele vai reagir com mais oxigênio para dar o dióxido de nitrogênio. Então você imagina que o dióxido de nitrogênio e o trióxido de enxofre eles vão reagir com a água da chuva para formar ácidos fortes. No caso do trióxido de enxofre, ele vai reagir com a água para formar o que a gente conhece como ácido sulfúrico. O dióxido de nitrogênio ele vai reagir com a água para formar o ácido nítrico, tá? Agora, a última parte da aula, vocês lembram da definição de ácido fraco e forte? Tá. Você imagina que... vai. Não,
A força dos ácidos não tem nada a ver com o poder de destruição deles, ela tem a ver com o grau de ionização, tá. Então, por exemplo, se cair um pouquinho de ácido clorídrico na tua mão, não vai acontecer nada. Se cair um pouquinho de ácido clorídrico na tua mão, não vai acontecer nada com você. Embora eu não recomende soluções ácidas na pele, mas se cai nada. A não ser que você deixe ali muito tempo. A solução de ácido clorídrico, 1 mol por litro, talvez se cair vai começar a coçar um pouquinho, aí você vai lá e lava, não dá nada. Ele é forte, só que não tem nada a ver o grau de dissociação dele com o poder de destruição dele. Por exemplo, se cair ácido clorídrico concentrado na tua pele, né, aí sim, né, vai irritar tudo, mas nada de mais grave. Agora se cair ácido acético concentrado, ele vai manchar, não, acético, que é o que tem no vinagre, que eu tenho no vinagre. Se cair ácido acético concentrado na tua pele, vai manchar, nunca mais vai sair a mancha, tá. O se cai hum? O sulfúrico, ele é forte. O ácido sulfúrico, o ácido nítrico são exemplos de oxiácido. A definição de oxiácido é quando você tem o oxigênio ligado com outro elemento. Então, na verdade, você tem os oxiácidos, que é o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, e você tem, por exemplo, os ácidos halogenídricos, que é quando os halogênios ali da família 17, também conhecida como família 7A, eles vão formar ácidos, né. Então, por exemplo, tem o ácido fluorídrico, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico, né. Não, basta ter oxigênio. Então, enxofre é oxigênio, ácido sulfúrico, tem oxigênio, então não. Então, por exemplo, o ácido fosfórico, ele é um oxiácido, por quê? Porque ele tem fósforo. O ácido fosfórico, ele é um oxiácido, mas ele é fraco. É. E aqui você tem os ácidos halogenídricos, o ácido clorídrico, o bromídrico e o iodídrico são ácidos fortes, dissociam 100%. O ácido fluorídrico se dissocia em torno de 75% e é um ácido fraco. Tá? Então, quanto mais oxigênio, mais forte o oxiácido. O ácido sulfúrico é um ácido forte, o ácido sulfuroso, então, o ácido sulfúrico, ele é um ácido forte porque ele tem 4 oxigênios. Se você chegar no ácido sulfuroso, aí ele já tem 3 oxigênios, ele é um ácido fraco. Sim, mas ele é um ácido fraco. O ácido fosfórico é um ácido fraco. Hum? Não, não vai para a regra, sempre imagina que os únicos oxiácidos fortes que tem é o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Aí você tem alguns ácidos de halogênio, como o ácido perclórico e o ácido clórico, que são fortes. É, mas, são artificiais, né, você só compra comercial, você não encontra na natureza ácido perclórico e ácido clórico, né. Embora o ácido sulfúrico que você encontra na natureza, ele deriva muito de atividades humanas, né. Mas, por exemplo, lá na Indonésia também eles têm uma montanha que é de enxofre, praticamente de enxofre, uma montanha de enxofre. Aí no meio do é aquele negócio, tem regiões da Terra que são mais ricas em certos elementos que outras, né. Não, eles tiram um monte de enxofre ali para a indústria. E no meio da montanha, um enxofre escorreu, reagiu com a água e virou ácido sulfúrico. Tem um lago de ácido sulfúrico no meio da montanha, né. Uh, dissolve. Gente, pode deixar a aula por aqui. Agradeço a atenção de vocês. Obrigado.